Opa, tudo belezinha? Eu tô aqui nesse começo de vídeo pra falar que se você quer algum B, algum Boroman, alguma coisa aí da net, é só me pedir que eu te mando o link da Amazon ou do AliExpress com o menor preço, tá? O programinha de fidelidade aqui do canal, então é só pedir aí e deixar nos comentários, beleza? E pro vídeo de hoje, vocês pediram, vocês votaram, vocês aclamaram pra mim fazer o vídeo de Beyblades do tipo equilíbrio. Então estou eu aqui, a chefia, cumprindo este pedido. Vou estar te apresentando peças, dicas, combos, se compensa realmente você ter um Beyblade do tipo equilíbrio na sua coleção. E é claro, tudo a partir do que eu tenho aqui, da melhor maneira possível que eu puder te passar informação. Já deixa o like, se inscreva no canal que isso me ajuda pra caramba. E se você quiser continuar acompanhando os vídeos, é só clicar no sininho, que ele vai estar te notificando aí o YouTube, beleza? Bora! Fala limões e bladers, tudo bem com vocês? Hoje é o tutorial do tipo equilíbrio. Vocês podem ver que o meu áudio aí tá um pouco diferente, a imagem do vídeo também. É porque eu troquei de celular e agora a gente finalmente, depois de eu ter reclamado, temos uma câmera bem melhor e um áudio que eu ainda tô testando, que eu não curti muito esse áudio não, mas eu vou tentar gravar da melhor forma pra vocês. E hoje, para gravar o vídeo dos tipos equilíbrio, separei algumas peças e combos, né? Temos o Infinite Achilles com a Sword, o chassi 1B e o Dimension Metal. Temos o Old Spriggan combo clássico 2B com o Unite Dash mesmo. Por último, como veio o combo estoque dele, o Cyclone Belial com Over e o Extend Plus, né? Um combo de equilíbrio por causa da Armor, os dois modos High e Low que ele tem, até mesmo os modos da ponta, né? Tá, LB, muito obrigado por apresentar seus combos, mas o que eu quero saber mesmo é o que eu preciso ter, né, para enfrentar um combo de tipo equilíbrio, o que eu preciso entender sobre eles, o que eu preciso saber para mim conseguir me adaptar ou até mesmo entender das peças para conseguir batalhar melhor. Tá bom, então vamos lá. Os tipos equilíbrio, eles vão mesclar os outros 3 tipos de Beyblade puro que a gente tem. Seria, no caso, ataque, resistência e defesa. Para um Beyblade ser do tipo equilíbrio, ele precisa ter algum tipo de mudança de modo ou ter pelo menos 2 desses outros tipos aí que eu falei para vocês. Normalmente costumam ser ataque, resistência ou defesa com resistência, algumas mesclas assim, ou até mesmo os 3 tipos juntos. No caso aqui o Achilles é um excelente exemplo, já que você pode alterar a armor dele para alterar também a performance que ele vai colidir com os adversários e se ele vai jogar mais longe, se ele vai defender mais, né? Também tem a questão do 1B, né? Que ele tem algumas variações de modo entre aspas, né? Mas no geral o que realmente faz a diferença aqui é o Dimension, né? Você pode alterar a altura e até mesmo o modo que você quer na ponta. E isso faz um Beyblade do tipo equilíbrio ser bem versátil. No caso, no começo de Beyblade Burst, a gente não tinha travas muito boas, né, para os tipos de equilíbrio. Então esse era um dos maiores fatores que conseguia equilibrar, né, esses tipos de combo no meta. Vamos começar a nossa explicação parte por parte, então bora aqui no nosso passe de mágica. Curtir esse truque aí, mano, aprendi com o Kennedy, viu? Link do canal na descrição. Para começar, bora falar das pontas. Temos aqui um Unite Dash, é uma ponta mais clássica possível do tipo equilíbrio. Você vê que ele é Dash e a característica mais marcante dele é ter essa borracha que faz quando ele cola ali na borda da arena, ele deu uma acelerada, né? Essa parte bem amarelada, vocês podem ver que é tudo de borracha, porém ele tem uma pequena pontinha ali, uma elevação vermelha. E essa parte é de plástico sólido e isso ajuda o Beyblade a ter mais resistência. Então, tecnicamente falando, ele tem 2 modos, né? Que seria ataque, caso o Beyblade incline e a borracha pegue na arena, que ele vai dar uma acelerada. E resistência para segurar um pouco mais na partida ali, principalmente se ele for pro centro. Normalmente o Unite, a função principal dele é KO Defense, tá? Que é o Beyblade tomar golpes, se ele for para a borda da arena ele volta rapidão e com contra-ataques. E se o adversário tiver, né, um controle bem ruim, ele consegue usar essa resistência para ganhar no contra-ataque, ou principalmente na defesa. Então, quase que ele tem 3 modos aí, né? Então, a famosa reversão triturante é quase bem usada nessa pontinha. Próximo temos o Extend Plus, que se o foco me permitir, eu consigo gravar melhor para vocês. A imagem tá boa, mas o foco tá, né, indo e voltando. O Extend Plus é um excelente exemplo de tipo equilíbrio, né? Você vê que a maioria das pontas do tipo equilíbrio também são até bem vermelhas.
E no caso do Extend Plus, ele tem os 3 modos, tá? No começo, quando ele foi lançado lá pro Z Achilles, né? Ele só tinha 2, que ele tinha um componente lá que era o X, e você colocava e você podia pôr o drive no modo ataque e no modo resistência. Aí depois eles lançaram um conjunto com o lançador mó carésimo, que tinha um componente chamado Plus, né? Que seria o mais. Você podia ter 3 modos, né, na ponta, e ao mesmo tempo você tinha um LAD maior, então se tornava uma ponta muito competitiva e muito forte. Deixa eu tentar tirar aqui o componente para vocês verem como é que é o Plus, né? Depois ele foi lançado separadamente. Aí, ó, tá aí essa pecinha aí, essa rodando aí, essa rodelinha aí. E também para mim os 2 drives assim primordiais do tipo equilíbrios é o 4, né? Que foi lançado recentemente, e o Extend Plus High Dash. Cara, pra mim esses drives são muito bons porque eles representam basicamente o tipo equilíbrio da melhor forma possível. O Extend Plus High Dash, ele além de ser high, né, mais alto, ele tem uma mola dash, e como ele já era um drive super competitivo, ele se tornou ainda mais forte. É interessante porque ele tem todos os 3 modos excelentes, ao contrário do Extend Plus aqui que eu tenho, porque ele consegue ser bom para mesmo giro, para giro oposto, e com os 3 modos bem fortes, né? No caso do 4 ele consegue alterar até mais de 3 modos, de acordo até mesmo com a performance e a textura das pontas. Então isso é bem interessante. Por último, temos o Dimension Metal aqui meu. E ele é um drive também do tipo equilíbrio bem bacana, porque ele já veio, né, nos Beyblades mais icônicos da série, que foi o Spriggan e o próprio Achilles, né? E a característica especial dele é basicamente você girar aquela rodelinha ali do meio. O foco não vai me ajudar, certeza. E você consegue alterar a altura dele, né? Ele começa no tipo ataque bem baixinho, e aí você consegue ir levantando a ponta e cobrindo, né, aquela parte amarelada que é borracha, até você formar um tipo de equilíbrio ali, né? Caso ele tome algum contra-ataque, seja mais ou menos igual o Unite, né? Ele consiga dar uma reversão triturante, entre muitas aspas, e conseguir voltar pro centro da arena, né? Resistir e tal. Aí se você vai subir na ponta, ela vai ficando mais fina, até que quando ele chega no modo mais alto, ela acaba encolhendo um pouco para dentro e fica um parâmetro meio de ataque, né? Não sei se vai me ajudar o foco, mas ela fica muito reta. O problema antigo do Dimension é que, como era borracha essa ponta, ela desgastava e ficava tão fininha que acabava ficando muito plana ali, e o Beyblade ficava super agressivo, você acabava não tendo um modo de resistência direito, né? Mas eles corrigiram nos novos drives, então tá safe aí. E é só uma curiosidade para vocês. Pra quem não tá lembrado do vídeo anterior da série, foi do tipo Zatak, tá? Vou deixar o link aí na descrição. E a gente tem os respectivos discos e chassis, né? Com as alterações de modos. E normalmente eles tentam mesclar, né, equilíbrio de peso, até pontas diferenciadas nesses componentes para tá variando e deixando um pouco mais equilibrado, digamos assim, né? O Ambi, por exemplo, ele tem 5 pontos more ali de impacto e alguns smashers entre esses espaçamentos para tentar jogar o oponente para longe, né? E ao mesmo tempo dar uma defendida, né? Você vê que quando ele tá girando, por exemplo, à direita, ele tem um padrão um pouco mais ofensivo e consegue, né, aplicar golpes um pouco mais rígidos no adversário. Mesmo assim, como ele é muito redondo, né, circular, ele não consegue fazer isso tão agressivamente. Então, você vê que os tipo equilíbrio eles são bons em vários pontos, mas não necessariamente muito ou de uma forma tão excelente assim em todos eles, né? Girando à esquerda, ele tem um parâmetro mais de contra-ataque, muito bom para empurrar, né, e jogar para longe os adversários que vão tentar te atacar ou tirar um pouco da sua resistência. No geral, ele é bem basicão do tipo equilíbrio mesmo. Ele combinava bastante com o King Helios, né, mas fora dele ele não tem nenhuma característica muito forte ou especial. Já no caso do 2B, né, o 2B, ele tem uma característica de defesa e ataque no mesmo layer, mas que o ataque, que nem eu falei pra vocês, não é tão grande, então acaba mais como resistência, contra-golpe, algo desse gênero, né? Ele tem a variação de modos no Achilles e no Spriggan só, porém em alguns Beyblades ele fica solto e em alguns outros ele fica preso, né? No caso em BU eles falaram que pode ser que eles voltem, né, com algumas mecânicas para você poder botar o chassi de novo nos Beys. Então a gente pode ver mais desses chassis bem variados aí, né? No caso do 2B, você pode ver que ele tem aquelas 2 travinhas amarelas.
Se elas estão pressionadas, né, o layer consegue pressionar ela, o chassi fica travado no modo ataque, né, que tem essas pontas mais afiadas, você consegue empurrar os adversários, trocar bem, mas eu considero resistência, galera, não é ataque aí, não dá nem dano direito. Como ela é largo, né, e bem redondo igual o Ambi, não faz muito diferença, né. Quando aquelas travas não são pressionadas, ele começa a girar livremente, né, e consegue dar um LAD bem bacana, né, e impedir a equalização dos adversários. Isso acaba sendo bem útil em todos os sentidos, até mesmo principalmente para a defesa. Você consegue ter um Beyblade ali bem versátil na hora da batalha. Do tipo equilíbrio, eu tenho o Over ali, que ele divide muito bem o peso. E ele é praticamente uma referência ao disco Double Zero, né, ou Zero. E ele é muito bom e consistente para mais tipos de diversos combos, né. Eles normalmente, como eu falei no começo, eles são bem equilibrados, não tem nada de muito para um lado, muito para o outro. Bom mesmo é você ter discos do tipo equilíbrio que tem um LAD legal. No caso dos layers, a gente tem as variações dos modos também. Alguns são mais aparentes, outros nem tanto, principalmente nos combos não são tanto, né? Deixa eu pegar o Sprigga aqui, que é o melhor exemplo, né? Na maioria das versões do Sprigga, ele muda bastante os modos que ele configura, né? No caso, tem alguns que é ataque e resistência, outro que é mais defesa, outro que é mais equalização. A gente tem várias variações, né? O ponto principal aqui, pelo menos do Old Sprigga, né, é resistência e contra-ataque, eu diria, ataque, enfim. Ele tem o chip dele que é muito bom, que tem metal, é um dos melhores chips, porque ele gira para direita e para esquerda, é um bem fácil de conseguir, né? Ele é bem versátil por causa dos burst stoppers, né, porque funciona de uma maneira muito bacana, principalmente para defesa, né, que eles são quase que um balde, né? Eles não travam tanto o disco, mas eles conseguem dar um amortecimento de golpe muito bom. Você vê que os contra-ataques deles são bem interessantes, né? As partes vermelhas do meu Sprigga tá bem amareladinha, porque bate muito forte ali. Mas fica mais como contra-ataque, porque realmente não causa tanto dano assim. É bem difícil você colocar ele num combo que ele consiga, né, ter essa agressividade grande, né? Ao contrário, por exemplo, do sucessor dele, que é o Astral. O Astral, ele tem um upper girando para a esquerda e ele tem basicamente um smasher girando para a direita. Ou seja, ele consegue ser sim mais agressivo. Mesmo assim, ele também não é um bem muito bom para ataque, né? Ele é bom para contra-ataque. O caso do Lorde, que veio antes, é bom sim para ataque, principalmente. E claro, a quarta característica de um tipo equilíbrio é poder girar para os dois lados. E esse é o ponto forte do Sprigga. No caso do Cyclone Belial, a gente não tem nenhum ponto forte aqui, porque é um combo que eu montei, né? E eu comprei já com as peças variadas. Mas do tipo equilíbrio é mais pela questão do desbalanceamento, né? Que a Armor 7 dá pra ele. E também dos contra-ataques do Cyclone, né? Que você consegue usar, né, para uma agressividade maior. E se você quiser colocar, né, ele um pouco mais resistivo, né, ou defensivo, você põe ele com algum combo bem equilibrado de peso, né? No caso ele veio com Over, é bem equilibrado. E o Extend Plus, né, que dá um suporte bem bacana. Do Aquiles é clássico, né? Agora a gente tem a mudança de armaduras, né? Não só do disco, até mesmo da ponta. No caso do Onion, ele vinha com um componente para deixar ele mais pesado e ajudava bastante no ataque. No caso do Infinite, você tem as armors, né, que você pode alterar por baixo ou por cima e você consegue melhorar, né, os pontos de impacto do Aquiles, para ele conseguir atacar mais, bater mais forte, empurrar os adversários e obviamente que ele fica mais pesado, né? Ele tem os 3 modos que, no caso com essa que a armadura deixa as pontas mais acentuadas, é o Sword, né, que seria a espada, a agressividade. Se você tirar ele, fica no modo mais resistivo, né, equilibra até, né, que ele tem uma espécie de Smasher com alguns contra-ataques. Eu não gosto tanto desse modo, porque é um mais velocidade, né, mas ele não tem nada de muito forte. E tem no caso o Shield, que seria o escudo, que deixa ele bem mais circular. Coloca pontos bem fechados para ele tomar o mínimo de recuo e de dano possível, para ele conseguir resistir e se defender muito bem. Beleza, explicação finalizada, agora é só montar os combos e falar como é que vai funcionar aqui as nossas batalhas de teste. Primeiro combo que eu tenho aqui é o Cyclone Belial, eu já apresentei para vocês. A ideia dele é, quando tá no modo low, ter um pouco mais de resistividade, né, com os contra-ataques do Cyclone, e deixar o Extend Plus no modo de resistência para aguentar o golpe, né, e até mesmo se o oponente for equalizar ou algo do gênero.
Colocar ele no modo High ajuda ele no ataque, né? E como ele tá com Belial, que tem travas medianas, ele consegue segurar um pouco do recuo. Então a ideia é ser super agressivo com ele no modo High. Como eu falei pra vocês, alterar a posição entre esquerda e direita, ou seja, trocar esses modos, também é equilíbrio. A gente tem um combo de equalização bem fácil, assim, clássico, basicão, que é o Old Spriggan com o 1S, o Will e o Revolve, né? A ideia é distribuir bem o peso pra fora, ter um drive que resistivo bom, né? No caso aqui o meu melhor que eu tenho é o Revolve. E colocar sempre ele girando fraco contra oponentes de giro oposto, né? Pro lado oposto, no caso. O último combo é um que fica perdido aí nos bastidores, dificilmente eu mostro pra vocês, que é o Infinity Valkyrie. Mas hoje eu coloquei o Aquiles mais por caracterização, né? Com a Armor adaptativa Batalha, o chassi 2A e a ponta Unite Dash. Eu me surpreendi muito com esse combo, eu tô gostando bastante dele. Eu vou mostrar pra vocês o porquê. Agora, para fechar a última dica do vídeo é como montar combos do tipo equilíbrio. Cara, seja versátil, né? Coloque, né, um layer muito bom, né? Principalmente competitivamente, um Spriggan de preferência, acho que é o melhor layer. Se não, pega algum outro layer de resistência ou ataque e tenta mesclar algumas características. É claro, sempre focando no principal. A gente tem um combo, por exemplo, do Astral Spriggan com Nexus e o Mobius, que é um excelente combo, porque ele foca no contra-ataque do Spriggan. Ele consegue sanar as necessidades dele com o Nexus, principalmente com o Mobius, né? Você também pode usar alguns outros combos semelhantes a esse, né? Trabalha, né, o ponto principal do seu Bey, coloca alguma coisa que dê lá de equilíbrio de peso para ele, e depois algum outro fator que você pode alterar modos ali para caso algumas batalhas mais difíceis, beleza? Os desafiadores aqui são Glide Ragnarok com o 1B e o Axel, né? Um combi mais pra contra-atacar, bater, tentar jogar o cara fora. O próximo é o Brave Valkyrie com 2B, né? No caso ele fica travado. E o Ultimate Reboot, né? Pra tentar um gásinho ali e jogar o cara pra fora também, né? Um combo mais agressivo, também de resistência. Por último temos o Saver Valkyrie no combo Stock aqui, que a diferença é só que ele tá com a Armor 6, né? E bora! Vamos começar usando o Aquiles com o Shield, né? Agora vamos vir com um combo mais agressivo com Sword. Cyclone Belial no modo low. Agora ele no modo high, um pouco mais agressivo. Essa acabou sendo do Belial por muito pouco, ele conseguiu jogar o Glide pra fora antes de eclodir. Vamos de Old Spriggan com a nossa equalização. Bora com o Saver no modo high pra ver se ele consegue alguma coisa.
Hoje não! No caso, esse vídeo foi um pouco complicado de fazer, né? Porque como eu não gravei a série dos outros Beys antes, vocês não estão tão familiarizados assim com os tipos de Beyblade. Mas, como vocês pediram, a chefia aqui só obedece, né? Ô, Maquita desgraçada, fica cortando essa desgraça na hora que eu tô gravando. Enfim, galera, respondam lá na aba das enquetes, né? E da comunidade o que vocês querem aí para os próximos vídeos, que a chefia aqui vai cumprir aí os seus pedidos. E deixa aí nos comentários se eu deixei passar alguma coisa, se faltou alguma coisa, beleza? Beijinho no coração, fiquem com Deus, amo todos vocês e falou, Bladers! Eu teria ido ver o Pelé. Não.